Então, Gurran, a gente trouxe esse vídeo da última vez, só que a gente não teve, né, tempo hábil para terminá-lo. Esse senhorzinho aí maravilhoso vai começar a falar da China, vai falar da Revolução Cultural, vai mostrar a arte dele. Vamos ver aqui, e hoje, né, com uma tradução direta e simultânea, a gente botando o nosso professor para passar raiva com o sotaque do velho fumante na rua, que eu imagino que deve ter aquela voz de Leda Nagli muito agradável para se ouvir em chinês, depois de 95 anos de fumo de rolo. Vamos ver o que ele vai contar aqui pra gente. João, uma semaninha só de férias? A vida é dura, meu irmão. Quantas se acumula, os boletos tão aí. Mas, João, como que eu faço pra ficar tão elegante igual você? Que ao mesmo tempo que está pronto para uma balada ou para um date, também está pronto para fazer um jogging. Você nasce de novo, bebê, porque eu sou uma web diva, não? Não, isso não é verdade. É só você abraçar as cores de Dona Insider. Dona Insider, mais um mês aqui com a gente, patrocinando o canal, patrocinando as nossas bibliotecas populares, ajudando a levar o conhecimento aonde ele é tão necessário e, além disso, te dando descontos, tá certo? Você tá vendo o cupom aqui do lado, cupom João Carvalho, 15% de desconto. E você mete o comando Insider e o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Você já vai direto para o site com o cupom do tio aplicado e já vai te mostrando todos os seus descontos. Tem roupa para o jovem, tem roupa para a jova. É promoção, mas é pra mocinha também. Tem roupa para todo mundo. Mas, João, vale a pena mesmo as roupas da Insider? Vale a pena demais, meu irmão. Dona Insider te dá 2 anos de garantia contra desbotamento. Dona Insider é anti-odor. Dona Insider desamarrota no corpo. Dona Insider é linda, maravilhosa, gostosa. Dona Insider não precisa passar. Meu irmão, essa camiseta só não faz pipoca ainda, porque sei que se essa tecnologia for possível, o pessoal da Insider vai trazer ele pra gente. Então já coloque aí o comando Insider no seu chat ou vá na descrição desse vídeo que tem o link direto do tio. Você vai chegar no site com o cupom já aplicado. Se você passar de 350 no seu carrinho, você ainda ganha o frete grátis. E o frete da Insider, meu irmão, a camisa vem cheirosa. Eu nunca comprei um perfume que cheirasse igual um pacote que eu recebi de Dona Insider, que ajuda a gente nas bibliotecas populares, que é uma mãe pro tio, que é uma mãe pra vocês, e dá esse cupom maravilhoso João Carvalho 15. Então mantenha o tio trabalhando, as bibliotecas sendo espalhadas pelo Brasil e você na mais fina estirpe. Vá agora, vá de Insider. Obrigado, Dona Insider. Beijo. João Carvalho 15, comando Insider. 就是讲讲毛主席什么的之类的。毛主席是永远不落的太阳。 Aí, ó, já começou com o Mao Zushi. O Mao Zushi eu sempre entendo. Taiyan é sol, né? É o... Nunca se põe. É o sol que nunca se põe. Taiyan. Muito poético, né, cara? O que eu acho do caralho dos caras é o quanto a linguagem é poética, velho. Você vê que, assim, você tenta tirar um pouco do confucionismo da China, mas não sai, né? Você vê que as metáforas continuam ali. 一路志愿和苗壮，干革命靠的是毛泽东思想。 Aí, ó, Mao Zedong Zedong. Eu sei que ele falou do pensamento Mao Zedong. Ele fala que a revolução é baseada no pensamento de Mao Zushi, né? Gamin é revolução. Gamin cao的是毛泽东思想。 东方红，太阳升，中国出了个毛泽东。 Ó, eu sei que rolou um Taiyang de novo, né? Ele falou que o Mao Zedong é o sol. Dongfang é oriental. O sol oriental. Dongfang Hong, Taiyang Hong. Esse Hong é o mesmo do Sister Hong, tá? Só que nesse caso é vermelho, o sol vermelho. Tá? Se quiser voltar aí, é o Hong de Sister Hong. Vamos voltar aqui. Ou seja, esse vídeo de 20 anos atrás era uma previsão já, né, do sol vermelho. Qual é o verdadeiro sol oriental, né? Mao Zushi ou Sister Hong? Essa que é a grande pergunta que estaremos nos fazendo aqui hoje. Aí, ó, Dongfang Hong Taiyang, né? Hong Taiyang. Isso. 中国出了个毛泽东。
他为人民谋幸福，他是人民的大救星。 Zemin, ele falou da revolução de novo, né? Renmin, Renmin é o povo, Renmin, né? povo, tá. Camin, aí tem o tom é diferente. Camin é a revolução, Renmin é o povo. Ele tá dizendo que o Mao ele é referência pro povo, né? Ele Ta Renmin Mao Xinfu. Ta shi Renmin de Da Xiu Xing. Da Xiu Xing é a grande estrela. O Xinfu aí significa o quê? Xinfu é felicidade. Tá. Felicidade é uma das formas da gente traduzir é felicidade. Então, quando a gente uma família, né, onde o ideal de família é quando as pessoas estão felizes. Então, você tem ali criança, cachorro, pai, mãe. Você vê aquela família feliz e aí aquilo ali é Xinfu. É o que o dinheiro não compra. Aquela felicidade que o dinheiro não compra é o Xinfu. Não, eu aqui com o meu chinês horroroso, com o meu mandarim horroroso, eu fiquei na dúvida se você tinha falado Xinfu ou Shifu, entendeu? Aí eu falei assim, pô, porque vai que ele tá chamando o mal de Shifu também, né? Então... 浏阳河穿过了9道湾，几十里的水路到。 Aqui, ó, agora eu consegui um vídeo com a qualidade um pouquinho melhor, já dá pra ler um pouco aí das plaquinhas do homem, tá? No último vídeo a gente tinha metido uma qualidade de 1 pixel no vídeo, eu procurei um que tinha uma resoluçãozinha um pouquinho melhor. Aí ele tem o capitalismo imperialista, esse primeiro quadro aí eu tô conseguindo... Deve ser Di Guo Zhuyi, Ziban, Qunmei In, o quarto ideograma da segunda fileira. Eu tô lendo da esse primeiro direita aqui, pra esquerda, tá? Aham. Então é Zhang Zhuyi, deve ser da esquerda pra direita aqui. Fanfu. Não. Tá certo. Eu tô lendo da direita pra esquerda, as linhas. E ali tem Camin. A última fileira é Camin, Reforma, Xiu, Camin, Xiu. É os últimos 3 ideogramas aqui. Camin, Xiu. São frases basicamente o que ele tá falando. Eu acredito que ele podia estar lendo. Ele tá falando da revolução, deve estar falando do período de abertura. 湘江， Aí, ó. Aí agora deu um closão no negócio, não sei qual qualidade que vai o streaming aí pra você, mas agora ele deu um close. 边上出了个湘潭县，出了个毛主席领导我们得解放，出了个毛主席世界把名扬。 Esse Chulago Mazushi saiu daqui saiu um Maljushi, né? É isso. Inclusive, eu tava falando com o pessoal, com uma amiga essa semana, que ela é do partido, e aí eu falei, né, não, o Brasil a gente tinha que fazer uma revolução também como na China, e aí o presidente, ela falou, não, depois que tem revolução não pode ser Zongtong, não é presidente, é Zushi. Então, esse Zushi é um cargo, como eles entendem, de algo mais democrático, né, depois da revolução a gente fala Zushi. E eles falam do Xi também como Juxi? Xi Juxi. Eles se Juxi. referem ao Xi como Xi Juxi, Ah, inclusive, cara, teve uma pergunta aqui antes que eu ia responder e eu pulei ela, cara. Me desculpa quem fez, eu tô tentando achar aqui de volta no chat, mas não tô conseguindo, que tinha alguém que tinha perguntado sobre, tem algum livro, tem alguma coisa que eu posso ler pra conhecer mais da história, do pensamento do Xi Jinping, cara. Quero até aproveitar aqui, deixa eu pegar ele aqui 2 segundos. Peguei a coleção inteira aqui pra vocês verem. O Xi, cara, ele vai, de tempos em tempos, vão lançando a governança da China, que é basicamente as coisas que o Xi foi escrevendo, as contribuições do Xi pro partido, os textos mais importantes. Aí já tem em português o 1, o 2, o 3 e o 4, tá? Então você tem os 4 aqui, ó. Que não abri ainda, mas eu ganhei. Aí, ó. Exatamente, cara. Você ganhou o da diplomacia, né? O específico da diplomacia. Eu tenho a governança da China, que são a coletânea dos textos todos. Os 4 volumes dos textos principais do Xi Jinping. Então, se você tem interesse em conhecer, em estudar, se você estuda China, tem interesse em saber, né, do pensamento do Xi Jinping, o que o Xi Jinping vem fazendo no governo chinês, é óbvio que tem um pequeno atraso, né? Então, assim, o mais novo, entre aspas, né, que é
Ah, foi o Túlio que perguntou. Ele apareceu aqui agora, ele tá perguntando, né? E onde que acha? Cara, aqui no Brasil, quem vem publicando ele foi a própria embaixada da China, tá? Então, assim, não era difícil de achar, não. Em várias livrarias tinha, tal. Então, assim, é a versão em português da Edições em Línguas Estrangeiras, que é a casa publicadora da China. Quando você vai na China, quando você vai em Pequim, tem a livraria da Edições em Línguas Estrangeiras, da Foreign Language Press da China, que é um cacete de livraria gigante que tem tudo em todas as línguas do mundo inteiro, é lindo e maravilhoso, é um dos lugares para você passear em Pequim, tá? Mas no Brasil não é tão difícil de achar não, cara, se você meter inclusive na estante virtual, tá? Você vai conseguir achar os volumes 1, 2, 3 e 4 do Governança da China, do Xi Jinping. É só você procurar por Xi Jinping, a Governança da China. Esse aqui é o mais novo de todos, o volume 4. O meu volume 4 é muito legal, porque no volume 1 eu tenho a dedicatória do tradutor que traduziu o primeiro, que mora na China, inclusive, grande amigo meu, a gente fica trocando ideia no WeChat, ele é do partido lá na China. E no volume 4, quem traduziu foi um brasileiro amigo meu. Então, eu tenho a dedicatória do tradutor no volume 1 e no volume 4, tá? Que o volume 1 eu ganhei do próprio tradutor, o volume 4 eu também ganhei do próprio tradutor, os outros eu fui comprando. Então, não é tão difícil de achar quanto parece, não. Se você procurar no Google mesmo, a Governança da China, Xi Jinping, você vai achar os 4 volumes. E aí, assim, tem textos divertidíssimos, tem textos maravilhosos e tem coisas que quem não é estudioso da China fica até meio surpreso, porque, por exemplo, no volume 3, se eu não me engano, tem um dos textos que tem o melhor nome de texto de todos os tempos, que é Continuar e Avançar a Revolução dos Banheiros. Por quê? Porque você ouve um bagulho... Não é muito denso não, cara. É uma leitura super tranquila, assim, é muito de boa, porque boa parte desses textos são textos que ou saíram congressualmente no partido, nos congressos do partido, ou textos que saíram publicados para a população inteira ler mesmo, de políticas públicas e tal. A grande maioria dos textos são falando das políticas públicas, da transformação do direito socialista, da transformação ambiental da China, das políticas de avanço no interior, são muito voltados assim para a política pública mesmo. E esse texto em específico, que você lê o nome do texto e você acha engraçadíssimo, né? Continuar e avançar a revolução dos banheiros, é porque, cara, uma das coisas mais importantes que foi construída pela revolução mesmo, cara, foi a questão de acesso à higiene em todas as casas, cara. Porque antigamente, muitas das casas elas eram alugadas, ainda mais no interior, assim, né? Você tinha aquele pátio grande com várias pequenas casas e um banheiro comum que ficava fora de todas as casas. Quando esse banheiro era bem construído, quando esse banheiro não era só uma latrina atrás de uma muralha, né? Para todas aquelas famílias usarem. Então, assim, uma das coisas mais importantes que a Revolução fez foi trazer os banheiros para dentro de casa. Né, foi individualizar para cada uma das moradias o acesso à higiene, foi construir as redes de esgoto, de captação de esgoto. E isso diminuiu horrores o nível de transmissão de doença, né? Como, obviamente, você deve conseguir imaginar com muita facilidade, a partir do momento que você não está vivendo num cortiço imundo, com merda vazando no pátio onde as crianças brincam, né? Meio que o pessoal pega menos doença. Então, assim, é muito legal você pegar esse livro para ver todos esses avanços, como que eles foram feitos, como que eles foram sendo interiorizados, né? Eu e o Guhan, a gente já fez tanto react aqui da Radio China International, que traz essas reportagens que vão mostrando, né, esses avanços e tal. E os caras conseguiram vencer esse problema do saneamento básico. O Caio tá até falando aqui, pô, no Brasil ainda falta muito para saneamento básico. É real isso, cara. A gente acha que é besteira, mas isso é essencial, cara. Quando a gente vai pro norte, por exemplo, cara, né? Você chega nos bairros que são feitos de palafita e tal, a galera tá cagando na água e nadando na água e pescando na água, velho. Saca? Então, assim, é muito legal, cara. É muito legal mesmo, assim. Então, obrigado pela sua pergunta, Túlio. E me desculpa, tá? Que eu tinha perdido a sua pergunta ali pra trás. Eu fui responder e alguém falou alguma
uma piada muito boa da senhora Hong, da Sister Hong, e aí prioridades, né, Túlio? Aí é prioridades. Né? Aí eu sinto muito, mas, pô, de um lado tinha a sua pergunta importantíssima sobre história contemporânea da China, do outro lado tinha trocadilhos de Sister Hong. Aí ficou difícil, né, meu irmão? Então você desculpa aí o atraso, mas, né, estamos respondendo ainda que com um atrasinho aí, tá? Mas vou te falar que é muito legal mesmo, cara. Quem nunca leu, leia, que é bem divertido. E eu não conhecia, cara, essa publicação em inglês só separado os textos de diplomacia. Essa eu vou correr atrás dela, viu, velho? Corre que eu tenho... São 2 volumes que eu tenho aqui. Eu ganhei na inauguração da biblioteca da universidade. Eles teve uma grande biblioteca que inaugurou lá ano passado. E aí eu fui convidado para o evento e recebi ele. Mas os textos do Xi eu já vi em português em várias livrarias aqui. Tanto na biblioteca da universidade tem, assim, vários idiomas, quanto ele... Inclusive, vou deixar essa dica que o pessoal que não está conseguindo encontrar livro e tiver oportunidade, os alunos, a gente vai fazer a excursão da academia em novembro, né? Adiou essa viagem que a gente sorteou. Então, quem quiser já prepara a lista de livro para comprar. Quem puder participar da excursão, depois a gente vai divulgar essa semana lá internamente dos alunos. Galera que quiser vir para a China com a gente na excursão, a gente já separa a lista de livros para conseguir daqui. Ó, e quem for, se eu não podendo ir, e você indo, meu irmão, já fica tranquilo que eu vou te passar, tá? Eu vou te passar uma listinha junto comigo também, tá? Então, não deixa isso do Discord muito aberto não, Gohan, porque senão cada aluno vai receber assim, ó, tô levando esses 3 pra mim, esse é o meu do João. Se cada aluno trouxer um pro tio, tá fácil. Tá fácil. Vamos voltar aqui pro senhorzinho que ele tava falando aqui, né? Que da China saiu o Mao Zedong, que vai se tornar globalmente famoso. Mao 主席的光辉照到了雪山上。 Quando você quiser que eu pare pra você poder pegar o que ele falou aí, ou se você quiser que volta, você avisa, viu, cara? Tá. Vou olhar pro stream aqui. Eu tava perdido em qual tela olhar, mas pode dar o play aí. Não, deixa eu voltar pra onde que ele tava. Aqui, ó. Aí. 毛主席的光辉照到了雪山上。我们要按他的最高指示办文化的大革命，是为了使我们无产阶级的江山不要旁落到资产阶级手里。 Aí, ó. Aí ele tá usando bem os jargões da Revolução, né? Então, os termos que a gente usa, ele tá falando proletariado, é o changja. Assim, quase ninguém fala assim hoje nas ruas, né? Então, eu acho que isso que o senhorzinho tava sendo chamou a atenção. Porque ele continua com o discurso da época da Revolução. Entendi. Ninguém conversa com as pessoas ali do lado, oi, vamos... O proletariado vai tomar o poder e vai construir a Revolução. Tem muita fala que é da época da Revolução que ele continua. Não, então... e assim, com certeza esse senhor viveu a Revolução Cultural, né, cara? Ele devia ser criança, sim. Devia ser novo na época da Revolução Cultural. Tô pensando aqui que ele devia ter aí, nessa época, entre 65 e 70 anos. Se isso for entre 2000 e 2010, coloca o nascimento dele em 50 e poucos. Ou seja, ele muito criança pegou o grande salto adiante e ele, no final da infância, adolescência ali, pegou a Revolução Cultural, né? Então esse cara meio que viveu tudo ali. Eu conheci tem uns 15 dias uma senhora que estava contando para mim como foi lá em Fujian, a Revolução Cultural. Ela tinha 4, 5 anos, mas ela lembrava. Ela devia ter quase uns 60 anos, eu acho. Que tava contando pra gente como foi. E aí é isso, essas coisas a gente consegue aprender muito conversando com o pessoal aqui, né? Muita coisa você não vai encontrar detalhe em livro. Filme também mostra muita coisa. Saiu um filme agora, João. Eu vi no cinema domingo. Nanjing Zhaoxiang Guan, que é Estúdio Fotográfico de Nanjing. Então, as pessoas não sabem o que aconteceu do massacre de Nanjing. Quase ninguém fora da China sabe do episódio, cara, de como foi a desculpa te interromper, só pra te contar. Literalmente, essa semana agora, amanhã, pra quem tá vendo ao vivo, se você tá vendo o corte no sábado, já passou, foi na quinta.
Mas na quinta noite agora, cara, no podcast que eu tô fazendo de divulgação científica, que chama Hora Boa, que a galera tá acompanhando aqui no canal e tal, a gente criou um canal pra ele, que é podcast Hora Boa. Quem quiser conhecer é só meter o comando Hora Boa aí. A gente fez 2 episódios gigantes sobre Unidade 731 para falar não só do massacre de Nanjing, mas tudo que os japoneses fizeram contra a população chinesa. Não foi só contra a população chinesa, também tiveram coreanos e outras pessoas que estavam na, entre aspas, esfera de coprosperidade nipônica durante o fascismo japonês, que sofreram demais, cara. Os caras faziam teste com um animal, teste com um ser humano, espalhava doença, fazia, nossa, as coisas mais terríveis. E Nanjing teve o massacre de Nanjing, que basicamente foram 200 mil pessoas mortas numa noite, assim. Foi um negócio absurdo, que a cidade inteira foi destruída, as pessoas foram mortas das formas mais cruentas e horríveis, tá? De todos os tempos. Então, assim, é algo que as pessoas não sabem que aconteceu e que foi muito negligenciado pelo Ocidente, assim. O próprio Japão passou anos e anos sem falar disso. Isso só veio a aparecer em livro escolar japonês a partir dos anos 2000. Era proibido falar da existência, né, do Manchukuo, do estado, né, títere que eles criaram na China, da dominação, do massacre de Nanjing, da Unidade 731, isso tudo era proibido de ser ensinado na própria educação japonesa. E os chineses, quando teve o barramento dessa proibição, nos anos 2000, eles entraram com um processo público no Japão, pedindo, né, que os arquivos fossem abertos, que aquilo fosse, né, contado para as pessoas e que tivesse uma indenização. E o Estado, e olha que beleza, o Estado japonês negou a indenização porque era responsabilidade de Manchukuo, que não existe mais, tá? A desculpa do Estado japonês foi: nós não podemos nos responsabilizar porque isso aconteceu sobre o comando do Estado títere que a gente criou na Manchúria. E esse estado não existe mais, então a gente não tem nada a ver com isso, tá? Esse foi o final do processo. O filme, ele mostra, né, o processo, como foi que o mundo descobriu o massacre de Nanjing. O nome ele chama o Estúdio de Fotografia de Nanjing porque é como as imagens saíram, porque Nanjing estava em cerco, né? Ninguém entrava, ninguém saía. E o filme ele é sobre isso. Então, essas histórias que acontecem, a gente sabe se consumir esse tipo de coisa, conversar com as pessoas daqui. Muito difícil, às vezes, a gente ver livro em português que fala sobre esses assuntos. Então fica aí mais uma dica cinematográfica para quem quiser depois procurar, mas tá em cartaz agora na China. Esse filme é recentíssimo. Então, assim, pra você poder procurar direito, você precisa do quê? De fazer o curso de mandarim do Guhan, entendeu? Já aproveita, se você não entrou na promoção de 7 anos, pega agora 3 meses, que você já vai começar, vai pegando o básico. Daqui 1 ano, você já consegue ver o filme entendendo 80% do que tá rolando. Com uma legendinha ligada, você vai parando no que você não entende e vai pegando o resto, tá? Então, é isso. 毛主席文化大革命是共产主义无产阶级专政。1919年50运动以前是旧民主主义革命，1919年以后是新民主主义革命。1919 né, é a data do ano, né? Então, ele está se referindo como começou o movimento lá desde o 4 de maio, mas ele está falando a revolução do proletariado que começou com 4 de maio, ele está narrando aí. Mas lembrando, né, gente, que o 4 de maio é o 4 de maio de 1919, ainda é com Sun Yat-sen. Né? O Sun Yat-sen é um cara muito importante para a China ainda hoje. Se você vai na China hoje, você vê monumentos, você vê foto, né? Você vai, assim, cara, e é super comum, assim, você vê foto mesmo, assim, em praça, em museu e tal. Ver monumento do Sun Yat-sen, que é um cara muito importante. Por quê? Porque a gente teve uma primavera dos povos na Ásia na década de 10, com várias revoluções democráticas, né? Aconteceu no Irã, aconteceu na China.
O Sun Yat-sen é um cara que foi estudar no Japão, o Japão dessa época, né, ali já tá no período Meiji ali, ou seja, o Japão já tinha sido aberto à pancada pelos americanos e depois pelos britânicos, e aí os intelectuais japoneses, a classe diretiva japonesa foi para a Europa, foi para os Estados Unidos estudar, e boa parte das pessoas que tinham um pouquinho mais de condição na China passaram a ir estudar nas universidades japonesas, porque as universidades japonesas traziam todo aquele conhecimento que estava vindo do Ocidente, e foram essas pessoas que foram estudar ou no Ocidente, ou no caso da China, do Sun Yat-sen e das outras pessoas que fundaram o Kuomintang, que foram estudar no Japão, que trouxeram essas ideias de democracia para a China. A China estava ali, né, no final do seu período Qing, o imperador Qing era de origem da Manchúria e tal, e estava passando pelo século da vergonha, né, e eles tentam fazer essa revolução democrática, né, e o Kuomintang depois vai acabar caindo na mão do genro do Sun Yat-sen, que é o Chiang Kai-shek, né, que vai ser um cara que é o contrário do Sun Yat-sen. Tudo que o Sun Yat-sen tem, né, de bom e de maravilhoso, e que o pessoal ama ele até hoje, o Chiang Kai-shek tinha de filo imperialista, assim. O Chiang Kai-shek, o sonho dourado do Chiang Kai-shek era transformar a China numa república burguesa dominada da mesma forma que as outras pelas grandes potências imperialistas, tanto que ele sempre vai ter muito apoio militar e tal, dos britânicos, dos franceses, dos americanos, e inclusive durante o período da Revolução, né, o Kuomintang vai trair a parceria que ele tinha no começo com o Partido Comunista da China. No começo, inclusive, o Partido Comunista da China tinha vários membros do Comitê Central do Partido Comunista da China, que também eram membros do Comitê Central do Kuomintang, né? Mas aí depois que o Chiang Kai-shek entra no poder, ele rompe com essa parceria e tenta tomar o poder. Por quê? Porque quando o Império Qing cai na China, a China vira um barril de pólvora, porque você tem lugares que estavam sendo comandado por senhores feudais, você tem lugares que estavam na mão do Kuomintang, pouquíssimos lugares no começo estavam, né, sob alguma influência do Partido Comunista Chinês. Você tinha o Manchukuo depois, que vai ser instaurado pelos japoneses, aonde vai ser o refúgio do último imperador, que é um estado títere criado na Manchúria, onde era, né, a região de onde veio os imperadores da dinastia Qing, e isso tudo vai acontecer ali entre 1920, 20 e poucos, né, e 30 e poucos, 40. E quando os japoneses vão tomar a Manchúria e depois vão entrar para dentro da China, você vai ter uma aliança de novo do Kuomintang com o Partido Comunista Chinês, mas apesar dessa aliança, cada oportunidade que o Kuomintang tinha de meter uma punhalada nas costas do Partido Comunista Chinês e atacar o exército do Partido Comunista Chinês, eles faziam, né? Tanto que aí você vai ter a Longa Marcha, eles vão ir ali para a região de Shanxi e vão se estabelecer no norte da China e começar de novo a crescer até que finalmente, né, por volta de 45 eles vão tomar, de 45 a 50 você vai ter o avanço final, né, com a expulsão dos japoneses, e aí sim uma guerra civil aberta entre o Partido Comunista Chinês e o Kuomintang, com a derrota do Kuomintang, que vai se isolar na ilha, né, vai para Taipei, vulgo Taiwan. E esse é o resumo do resumo do resumo da ópera, mas muitas vezes, assim, quando o chinês está falando do 4 de maio, quando o chinês está falando da Revolução Democrática, por quê? Porque eles estão pensando que teve essa primeira Revolução Democrática, e a segunda revolução vai ser qual? A de nova democracia, né, que é o Mao Zedong Zhejiang, que é o pensamento de Mao Zedong, né, que vai chegar para conseguir consolidar a sua liderança dentro do partido. Ainda demora muito, de 26 até 33, 34, quando o Mao Zedong finalmente vai consolidar a liderança dele dentro do partido. O Mao é tirado do Comitê Central, né, uma linha de direita, primeiro uma linha de esquerda vai subir ao poder, essa linha de esquerda vai conduzir muito mal algumas investidas em algumas cidades, em grandes centros, né, e vai ter muita morte, vai ter muita perda de gente por parte do Partido Comunista Chinês. Vai subir então uma linha de direita, essa linha de direita vai ficar vacilante, e aí finalmente o Mao Zedong vai conseguir unificar o partido, né, a partir de 33, 34 ali,
E aí vai começar de fato, né, a longa marcha e depois a campanha triunfante que vai tomar a China inteira e unificar a China. Então, assim, é um período que ele falou ali em uma linha, né, mas que para os chineses todos sabem essa história de cós salteado. Isso aí vai ser ensinado desde a escola. E quando ele está falando depois, né, da revolução cultural, que ele está falando, a função da revolução cultural é proteger o proletariado contra os imperialistas e também é a ditadura do proletariado. Por que ele está falando isso ali? Porque a ideia de uma revolução cultural é exatamente a ideia de que a luta de classes continua durante o período da revolução, né? Não é o fato de você ter tido uma revolução no período de construção, de transição para o socialismo e depois de construção do socialismo, vai continuar essa luta de classes, né? Então, assim, quando você pega o Governança da China, que a gente tava falando ali, e no Governança da China, volume 4, o Xi tá lá falando da construção do direito socialista para garantir a proteção ao trabalhador e não sei o quê. O que ele tá falando ali? Ele tá falando que ainda hoje, mesmo a China estando na transição pro socialismo, mesmo a gente tá falando de 70 anos depois de já terminada a Revolução, ainda se tem que cuidar o tempo inteiro dessa luta de classes que acontece ali o tempo todo, né, para que o bagulho não degringole, tá? E aí, João, tem uma coisa interessante, eu vi até o Jones falando recentemente de um fato, eu acho que foi num debate, eu não lembro qual, uma coisa que o pessoal não entende é que a revolução muitas vezes vai acontecer com a minoria comunista, não é Sim. Todo mundo do país que vai estar entendendo teoricamente o que é a revolução e vai estar junto. Então, na China, apesar da China se encontrar hoje como socialista, muita gente não é apegada a isso. Por isso que esse senhorzinho tá chamando a atenção aí na rua. Que até hoje, eu posso dizer com a experiência que eu tenho conversando com o pessoal, esse papo da revolução, de apoio ao Mao, de apoio o Mao Zedong, o Xi Jinping nas redes sociais, por exemplo, isso é visto como cringe pelos jovens, tá? Então, os jovens, eles não são, muitas vezes, engajados na revolução. Quando eu converso com eles, com alguém que, por exemplo, não é do partido, e eu falo das coisas que eu estudo, que eu sei, a galera fica surpresa e acha assim, como é que gosta disso? Negócio chato, negócio política. Só que o que o partido tem que tomar cuidado, que é o que você falou, é que a luta é constante e o coração dessas pessoas não pode ser tomado pela ideologia capitalista. Então, o que eu acho mais interessante hoje na estrutura que se formou da China é como eles conseguem filtrar para que as pessoas que não estejam engajadas de fato politicamente com a luta de classes, no caso do lado do proletariado, assuma o poder no governo, porque você tem que fazer um concurso para entrar no partido, aí você tem que se mostrar competente para governar. Isso impede que muita gente despreparada chegue ao poder, mas eu acho que esse é o grande desafio, é você manter a luta de classe sob controle depois que você faz a revolução, porque não tem como uma população ficar em ritmo de revolução a vida inteira. As pessoas, como o tio falou uma vez, só querem terra, pão e samba, né? No caso, as pessoas não querem estar lutando constantemente. Então, tem que ficar atento a isso. Vamos voltar pro nosso senhorzinho aqui. 66年到76年是共产主义无产阶级专政，工农受苦人统治那些大党阀，把他们赶下来。 Aí, ó, o medalhão do homem aí, ó. 来让人民直接掌握政权的共产主义。 共产主义é o comunismo, né? Então, ele vai falar essa palavra várias vezes, que 共产主义é o comunismo. 资本主义, eu acho que ele fala menos, que é o capitalismo. Ele fala pouco mesmo. Quer voltar aqui? Deixa eu pegar essa frase toda dele aqui. 但是共产主义无 Aí, ó, Cominternjui, falou, só porque... Isso. Deixa eu voltar mais um pouco e aí ele pega a frase toda. 1919年以后是新民主主义革命，毛主席66年到76年是共产主义无产阶级专政，工农受苦人统治那些大党阀，把他们赶下来，让人民直接掌握政权的共产主义革命。
毛主席永 Revolução Comunista, né? E aí tem uma foto muito invocada dele mesmo, né? Cara, eu acho que isso daí é um cantor, não sei se é um cantor, cara? Olha aqui, o cigarrinho na mão aqui embaixo, sei lá, hein? Vou voltar aqui pra ele, pra gente comparar. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Pô, se não é ele, engana bem, viu? Parecido. 毛主席的遗志，将革命进行到底。 E ali no que eles estão traduzindo, né, falando, pô, a união dos trabalhadores e dos camponeses tomou de volta o poder dos lordes e tal, né, e ele tava falando disso em relação à Revolução Cultural, né? Porque qual que é a ideia da Revolução Cultural? A ideia da Revolução Cultural era exatamente essa, era fazer na sociedade, né, uma nova revolução, mas uma revolução do pensamento. Por quê? Exatamente pelo que o Gurran falou, porra, tipo... Primeiro que venhamos e convenhamos, né, cara? Nem todo mundo participou da revolução do lado do Partido Comunista Chinês. Tinha muita gente que estava do lado do Kuomintang o tempo todo e perdeu, né? E essas pessoas vão ser reabsorvidas dentro da sociedade. Uma estrutura social tem que ser feita. E quando você vai e toma um estado inteiro e você tem que reconstruir aquela sociedade, boa parte daquelas pessoas que eram técnicas, que eram tal, elas não necessariamente eram comunistas, elas não estavam ali no movimento comunista, elas não estavam lutando na revolução e todas elas estão entrando para dentro dessa estrutura estatal a posteriori. Então a ideia da revolução cultural é exatamente isso, que seja uma revolução da cultura, que as pessoas passem a compreender qual é a necessidade daquela construção para que a transição ao socialismo continue, né, de não arrefecer, né, na luta de classes. Ou seja, o que é dizer isso? É dizer que vai perseguir todo mundo e tal? Não, é colocar sempre o povo no poder, o interesse do povo, dos camponeses, do proletariado, dos amigos do povo, né? O Mao vai escrever, inclusive, um texto que é muito clássico ainda durante o período da Revolução Chinesa, que é o Quem são os amigos do povo, né? E quando você vai ver a bandeirinha da China, não é à toa que tem 5 estrelas lá, tá, gente? Cada estrela está representando um desses grupos dos amigos do povo. E um desses grupos é a burguesia nacional, tá? Um desses grupos é exatamente aqueles que tinham, né, mais condições, que eram donos de empresa, que eram donos de cooperativa, que era dono de produção rural e tudo mais, e que abraçaram a causa revolucionária. Então a ideia da Revolução Cultural era exatamente continuar com todas essas pessoas sobre a égide, né, da ideia que continua uma luta de classe nesse período de transição, para que essa transição fosse além. Quer complementar mais alguma coisa aí, cara? Eu vi a pergunta aqui na verdade, um comentário do Túlio, também falando que não sabia o nome do, né, principal líder do 4 de maio. Só que ele não era líder do 4 de maio, né? Então, o Sun Yat-sen, ele foi o presidente da China, depois da primeira revolução de 1911, então ele começa a governar em 1912 e ele ficou como presidente da China até, tô tentando achar o ano aqui, ele morreu em 25, mas em 19, o que aconteceu foi pós Congresso de Versalhes. Então a revolução não veio com a liderança. Não sei se ele estava na presidência agora ou se ele já tinha saído, mas ele estava como premier do Kuomintang. Porque ele ficou pouco tempo na presidência, né? O que acontece é que... Logo eles deram o golpe nele de novo, né? Ele ficou... Cara, não dá 1912 inteiro, tá? Ele não ficou 1912 inteiro. 1912 ele começou a presidência, eu queria saber quando ele sai exatamente. Porque... Cara, é ainda em 1912. Eu tô tentando ver se eu acho o mês, tá? Ele sai do cargo para entrar o Yun Shikai. O Yun Shikai entra depois dele. É 1912 ainda. Se a Wikipedia tá certo, ele governou de 1º de janeiro até março. Aí, tá vendo? Eu te falei que não era 12 inteiro. Ele sai e entra o Yun Shikai. E aí ele continua como premier do Kuomintang, depois, né, mais tarde, em 1919 a 25. E aí o que acontece nesse período? Eles deram o golpe no Sun Yat-sen e o movimento 4 de maio
é popular. Não sei, não acho que tem uma liderança, porque o que acontece é a China colabora. A China, nessa época, pós-século da humilhação, ela estava sendo invadida ainda por as potências europeias. Então você tinha Macau, Portugal, Hong Kong pela Inglaterra, Xangai tinha a França, na Manchúria você tinha a Rússia, você tinha japonês em Shandong, na Manchúria também em Shandong, Itália em Tianjin. Shandong não era Japão ainda não, Shandong era Prússia, né, que era Alemanha. E aí o que acontece? Na Primeira Guerra Mundial, a China contribuiu com o lado vencedor. Ela mandou não sei quantos mil soldados para a guerra, e aí a gente lembra do Congresso de Versalhes. Isso eu aprendi na escola, que tem o Congresso de Versalhes, que depois resulta a punição, né, para os perdedores, o que acontece. Só que o que a gente não vê na escola é que esses territórios do lado perdedor, que estava sob domínio na Europa, na China, por exemplo, Shandong, que era da Prússia, e a Prússia perdeu a Primeira Guerra, não foi devolvido para a China, foi passado para o Japão. Foi passado para o Japão, exatamente. E foi passado pelo Japão porque tinha um tanto de ministro que era do governo chinês, que tinham estudado no Japão, que estavam juntos com o pessoal do Japão, e que eram os ministros filonipônicos que falavam, não, tá ótimo, pode passar para o Japão. Isso na própria convenção de Versalhes, a diplomacia chinesa falha em pegar esses negócios de volta, e falha também porque ela é prejudicada pelos próprios ministros filonipônicos que estavam ali dentro. E aí que sai o movimento 4 de maio, porque a população fala assim, vocês estão sendo humilhados demais lá fora, esse governo não tá defendendo nossos interesses, não faz sentido a Prússia perder a guerra e o território não voltar pra gente, pro Japão. Então as pessoas saem nas ruas para protestar a humilhação que a China tá passando fora da China e com as invasões estrangeiras. Então não existe eu acho que provavelmente o movimento vai ter alguma liderança ou outra, mas a gente não tem uma pessoa, não é personificado. Inclusive, o Mao ainda não estava em Pequim nessa época, ainda estava lá em Changsha, o pessoal estava observando a movimentação política a partir daí. O Partido Comunista na China ainda nem existia em 19. Então, mas o movimento, ele é uma fagulha que começa a alimentar a vontade das pessoas, que a gente, apesar de agora ser uma república, agora a gente é a República da China, mas a gente ainda não é soberano. Então a gente precisa fazer uma outra mudança, que é aí que traz dá força para o Partido Comunista continuar, né? Eles estavam, tanto o nacionalista quanto o Partido Comunista tinha elementos, personalidades que estavam em comum com a mesma vontade, mas que a liderança do Partido Nacionalista, o Kuomintang, ela estava travando porque, como o João falou, queria transformar a China numa outra potência imperialista da burguesia. Teve alguém que perguntou, né, as estrelas, né, da bandeira da China. A estrelona gigante amarela, ela é o Partido Comunista, ela representa o Partido Comunista. As outras 4 estrelas são as classes sociais que, unidas sobre o Partido Comunista da China, né, levaram à revolução, que são o proletariado, os camponeses, a pequena burguesia urbana, ou seja, né, principalmente os intelectuais e os profissionais liberais, e a burguesia nacional patriótica, né, que foram os empresários, o pessoal que tinha grana e que apoiou o socialismo. Então são 4 estrelas representando essas 4 classes sociais, e a estrela maior, aquela amarelona, representa o Partido Comunista da China, tá? Acho que foi que eu achei. O Jonathan perguntou. As outras 4 estrelas são de quê? Tá aí a explicação das 5 estrelas, né? O grandão é o partido, e as 4 pequenas é o camponês, o operário, o estudante e o comerciante. Resumindo é isso, né? A maravilhosa Wuxing Hongxi, né? Que é a bandeira vermelha, né? E tem o Hong no meio, né? De o quê? De Sister Hong, obviamente, né? Não é de vermelha aqui obviamente é o Hong de Sister Hong, né? Para que você, jovem em casa, não esqueça nunca mais. 无产阶级文化大革命进行到底，不要半途而废，实现马克思共产党宣言提出的实现共产主义革命，消灭资本家的私有财产，把这钱 分给全中国、全世界人民。 Tivemos 42 Aming aqui no meio. Isso.
Que aí você tem o Renmin, que é o povo, e ele tá falando depois da Revolução, né, parte da China pegar o dinheiro dos ricos e dividir com a população. Belo e moral, cara, belo e moral. 谁创造了人类世界？是我们劳动群众，一切归劳动者。 Laodong é trabalho, né? É labor. Laodong Xizhong. Então ele tá falando da classe trabalhadora, que é quem vai liderar a revolução. Ele tá falando o que a gente já entende aqui, mas ele tá com o discurso de COI. E ele aí tá decoradinho, né? Faltou só o... Ele aqui só faltou fazer... A única coisa que faltou é ele fazer o discurso assim, ó. Tá? Com o negócio na mão aqui, ó. Só faltou isso aqui, tá? O homem tava decorado na caderneta, tá, velho? Esse aí estudou direitinho, tá? Papai Smurf habla e habla. Obrigado. Melhor definição agora. Menino Caio aqui zerou o chat, tá? Papai Smurf habla e habla. 所有纳人容纳寄生虫，这是最后的斗争，团结起来到明。 Cara, olha a quantidade de cigarrinhos que estão ali, cara. Tá? Olha só, cara. 3, 6, 9. Ele tá com o 10º na boca e o 11º no pensamento já, tá? Não, ali do lado é uma caixa. Eu acho que esse vermelho é uma caixa. Ele tava com um massinho de cigarro antes, no colo. Ele tá ali agachadinho, sentado naquela escadinha baixa ali. No colo dele, tá? Já tinha um maço de cigarro. Apareceu um pouquinho antes aqui, cara. Deixa eu ver se eu consigo achar a hora que aparece. Tem uma hora que eles dão uma filmada mais perto do colo dele, cara. Não é só a hora do medalhão. Teve uma hora antes que eles mostram o cigarrinho do homem, cara. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, ó. Ali, ó o maço na mão, você viu? Aqui vai ter o maço na mão. 大救星，浏阳河穿过了9道。 Ali, ó. Aqui é o maço na mão do homem, tá vendo? Aqui ele já tá com o maço na mão já. O homem já anda armado. E eu tenho certeza que esse maço é o maço da manhã, tá? Ao longo do dia vão uns 3, tá? Ao longo do dia vai uns 3 ali rindo. Cada um que passa ali e que comenta qualquer coisa com ele, o homem inflama, dá-lhe a falar e dá-lhe a fumar, sacou? Então esse aqui é o maior propagandista do Partido Comunista Chinês. Esse cara é a psyops de um homem só, tá? O maior propagandista do partido é esse homem aí, cara. Fica sentado nesse cantinho aí fumando. Qualquer um que chega e troca uma ideia de 2 minutos, leva uma aula grátis de 35 minutos de socialismo chinês aí e... Ele faz propaganda pro partido e recebe o salário em cigarro. Recebe em cigarros, exatamente. Quando o Deng chegou no poder e acabou a tigela de ferro, ele foi o único que foi mantido na tigela de cigarro, tá? Esse homem está se alimentando somente de cigarros chineses desde ao menos 1979, gente, tá? A alimentação solidamente baseada em cigarros chineses. 之前分给全中国、全世界人民。 Até voltei, né, pra esse povo que ele fala, pelo momento que ele fala pra dar o dinheiro pro povo, que é maravilhoso. 是谁创造了人类世界？是我们劳动群众，一切归劳 O Laodong aí de novo. Laodong Xizhong, é. 动者所有，纳人容纳寄生虫。 Eu adoro tudo pertence à classe trabalhadora. Não há lugar para parasitas. O tio é bravo demais, cara. O tio é bravo demais, cara. Pô, cara, eu vou ser sincero com você, cara. Eu só tô triste porque esse vídeo é muito antigo e se eu caçar esse homem em Pequim hoje, eu imagino que esse cigarro já consumiu esse homem, tá? Já. Aí, ó, eu gostei do comentário. Ele é vegano. Logo, ele é vegano. Se ele se alimenta somente de cigarros, ele é vegano. Tá vendo? É isso. Foi o homem que levou o veganismo pra China, tá, Fernes? É isso aí, cara. Esse tiozão levou o veganismo pra China. 这是最后的斗争，团结起来到明天，共产主义就一定要实现。就说这些吧，好吧。 Aí, ó, essa parte é importante aí que ele tá falando. Se a gente se manter forte e tal, o comunismo chegará à verdade, chegará a existir e tal. O que ele tá querendo dizer com isso, né? Que tem que se manter a luta de classe durante o período de transição e durante o período do socialismo. E isso é uma lição, cara, que a China aprendeu muito bem aprendidinha quando teve a morte do Stalin e depois a subida no Nikita Khrushchev ao poder na União Soviética no 20º Congresso, você vai ter dentro da China o grande debate.
né, aquilo que é chamado de o grande debate. Por quê? Porque num primeiro momento a China vai continuar ligada à União Soviética, porque ela tinha uma necessidade ali econômica de estar ligada à União Soviética, tinha muita coisa que estava sendo desenvolvida dentro da China com o apoio da União Soviética. Quem rompe primeiro com o revisionismo khrushchevita não foram os chineses, foram os albaneses, tá? Vamos dar ao Enver Hoxha aqui o que é do Enver Hoxha. A primeira ruptura que a gente tem com o revisionismo khrushchevita não foi a chinesa, foi a albanesa, mas na sequência da ruptura albanesa começa o grande debate na China, que é exatamente um debate enorme que vai ter dentro do partido, falando assim, porra, algo aconteceu em Moscou. As coisas em Moscou não estão como eram dantes. E aí, o que vai rolar? Né? E isso é um período de grandes discussões, tal. Você tem, né, são vários textos que são feitos, isso vai para a questão congressual até ter a ruptura sino-soviética. Ruptura sino-soviética que gera, né, o maior momento de tapa na cara de todos os tempos, que é o encontro do Nikita Khrushchev, né, com o então... Cara, deixa eu só confirmar se nessa época ele era chanceler da China ou se ele ainda era presidente. Por quê? Porque a gente tem que entender que é diferente o que é o Xi Jinping e o que é o presidente da China, tá? Que é o chefe do executivo chinês, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho que eu tenho o livro aqui, me dá 2 segundos. Tô pegando aqui minha biografia do Zhou Enlai, só para ver se na época desse encontro, qual que era o cargo do Zhou Enlai. 2 segundos aqui, jovens. Tá? Ele era chanceler da China nessa época, ele era o representante máximo da diplomacia chinesa, estava como ministro plenipotenciário, e ele encontra com o Nikita, e aí o Nikita vira pro Zhou Enlai e fala: nós dois somos completamente diferentes. Eu vim de uma família de camponeses e você veio do mandarinato chinês. E o Zhou Enlai era filho de mandarins mesmo, tá? O Zhou Enlai era filho de uma família muito importante, com muito dinheiro, que eram do mandarinato, ou seja, fizeram o concurso público que tinha na China para virar alto funcionário, né? E por isso tinham acesso a muita grana e tal. E aí o Zhou Enlai vai e responde: não. Nós somos exatamente iguais. Ambos somos traidores de nossas classes. E esse é o tapa na cara mais bem dado que eu conheço numa reunião de líderes, assim, de todos os tempos, porque todo mundo conhece o maravilhoso Porquê no te calhas, né, que o Maduro, gente do céu, caralho, eu esqueci o nome do homem, Venezuela antes do Maduro, pelo amor de Deus, Chaves, obrigado, que o Chaves fala pro rei da Espanha, ficou muito famoso, mas essa do Zhou Enlai, cara, essa é um tapa na cara gostoso demais, cara, saca? E aí o menino Nikita ficou bem caladinho, né? E foi isso. Eu vou voltar esse começo, esse pedacinho aqui, cara, ouve aí pra mim, eu só quero ver se ele fala isso mesmo, cara, porque ele fala aqui no final, deu por hoje, depois vem lá em casa se você tiver tempo, eu quero ver, ouve aí pra mim pra ver se ele falou isso mesmo, cara, porque se for essa é maravilhoso, cara, eu queria um convite desse, cara, não, chega lá em casa, imagina a casa desse cara, a casa desse cara deve ser um museu de memorabilia da Revolução, cara. Ele tá falando de dinheiro, não fala de ir pra casa. Ah, tá. Os caras colocaram. Já dá dinheiro. Deu por hoje, eu te dei a sua aula, agora me dá um trocado. Já acendeu o outro. Aí, ó. Já estamos no 11º, tá? 11 e contando, tá? 11 e contando. Tinha que dar uma tossida, né? O corpo não aguenta mais com antigamente.
这是在搞政治，弄不好要杀头的，你知道？ E o que ele falou agora? Ele fala que, cara, difícil entender aqui. Eu tô tentando buscar. Chathol como é que diz? Vai cortar a cabeça. Se eu falar mais, vão cortar minha cabeça. E aí? E agora? Se eu falar mais, vão cortar minha cabeça. É isso. Você vê que ele é um maoísta linha dura ali, né, cara? O tiozão é full maoísmo das ideias, viu, cara? E se me matarem, vai fazer o quê? Eu não posso ficar falando mais, já falei demais. É isso, cara, é isso. Você vê que, tipo, quando você perguntar assim, pô, mas depois, como é que ficaram os maoístas na China? Os maoístas na China estão aí, ó. Estão nas esquinas fumando cigarro e trocando ideia. Olha o sorrisinho dele, cara. Olha o sorrisinho dele, cara. Ah, cara, que isso, cara. Eu quero a camiseta com esse tio sorrindo, cara. 他最凶恶了，让我短命几10年给我送公安局，关起来，没有营养，对肝脏有伤害的精神病药。 Ele tá falando que ele ficou preso. Agora ele fala que o período que ele foi preso, resolveu voltar a falar mais, né? Ele falou, é ótimo, né? Não vou falar mais nada, não. 2 segundos depois, ele já tá no 13º cigarro e falando, né? Aqui, cara. Acho que ele, no primeiro, ele sabia que tava sendo filmado. Nesse daí, a forma que a câmera foi ligada, eu acho que ele voltou a conversa com a câmera desligada e a galera ligou de novo. E aí eu vou apostar, cara, que assim, na hora que rolou a treta, depois que o Mao morreu, depois da gangue dos 4, deve ter sido a hora que ele foi preso, tá? Eu apostaria que foi ali em 80 e poucos, de 79 em diante que esse homem foi pra cadeia, tá? Que provavelmente ele tava fiel demais ao Mao na época da abertura do Teng e aí deu ruim. 警察是巴西市，前天那天就是2009年12月3号。 E aí, o que ele tá... Ele falou até 2009, né? Ele disse que foi preso até 2009. Então esse vídeo deve ser ali 2010, 2011, talvez. Ou seja, temos possibilidades do tio tá vivo e fumando, gente, tá? Isso. Quem foi em Pequim caça o tio. 2009, ele tá falando aí que ficou preso até 2009. Ele disse que teve tortura na cadeia, essas coisas. Só que assim, eu gosto de mostrar esses relatos difíceis, né, duros que as pessoas passaram, porque as pessoas têm aquela imagem, por exemplo, de que a China matou melões, né, na Revolução. Então, quando a gente vê um cara desse que chegou a ser preso, que passou por situação difícil, você fala, peraí, então poderiam simplesmente ter matado o cara, né? Você começa a entender que a realidade é muito mais complexa do que simplesmente matou todo mundo e dizimou milhões. Esse cara, ele sobreviveu. Não tô dizendo que não sofreu nenhuma injustiça. Provavelmente ele sofreu bastante na cadeia, mas o que eu quero dizer é que não é uma solução simples de simplesmente matou todo mundo que era contrário ao regime. Existiram tentativas de recuperação, Seu áudio falhou aqui pra mim, eu acho. Não, eu agora não tinha falado nada, não. Eu tava só te ouvindo. Então, é isso. Tem essas diversas possibilidades de destino que muita pessoa teve sua jornada individual. E não é assim, a China matou todo mundo e resolveu que, só... Assim, esse cara em específico, né, é um cara 100% maoísta, tá? Esse cara é full grande revolução cultural proletária das ideias até hoje, assim, né? Você vê que ele foi, então, assim, isso acontece também, gente, porque o socialismo com características chinesas que foi adotado pelo partido, ele vai abraçar tanto o Mao quanto o Deng. Tá? Então, hoje em dia, quando você vai ver isso em todos os escritos do Xi, cara. O Xi cita o Mao da mesma forma que ele cita o Teng, tá? E ele tá citando como continuidade do outro, né? Então, ele tá falando, quando ele tá pensando no socialismo com características chinesas, ele tá pensando em tudo aquilo que aconteceu e salvaguardando o que eles consideram de melhor de cada um, tá? E nesse caso, a galera que era full maoísta das ideias, quando o Hagou Feng entra no poder, e aí o Hagou Feng cai do poder em 2 segundos. Porra, Hagou Feng, você só tinha uma missão, seu filho da puta, e você falhou miseravelmente nela, né? E aí a camarilha do Teng volta, né? A companheira do Mao é presa, tem toda a parte da transição. Teve a galera toda que era muito fiel
há essa linha do mal dentro do partido que se fudeu muito também, cara. Se fudeu muito também. E isso não é escondido nos livros de história chinesa, tá? E isso não é escondido nem nos livros de história do partido chinês, cara. Eu vou só mostrar um negócio aqui pra vocês. Esse pequeno calhamaço aqui, tá? Uma história ideológica do Partido Comunista da China, que Dona Foreign Language Press fez o favor de traduzir em 3 volumes para facilitar a vida de quem não lê mandarim. Eles falam disso, tá? Eles vão falar, não, beleza, aí tem o período, né, o Mao vai morrer, o Huagou Feng vai chegar ao poder, tal, e vão começar lutas intestinas dentro do próprio partido. E o pessoal da linha que perdeu, né? E os caras vão perder e vão tentar voltar e vão tentar se organizar. Desculpa, gente, porque o livro é pesado para um caralho. E eles contam assim, na moral, cara, não tem nenhum negócio de falar assim, não, teve, e aí quem perdeu, perdeu, e é isso. Aí, ó. Aqui, ó, falou do Huagou Feng já. Eu tô feliz que eu tava falando mal do Huagou Feng e ele falou do Huagou Feng, tá? Você vê que, aqui, ó, o tio tá em comunicação com... Cada China tem o tio que merece, tá, gente? Eu serei no futuro esse cara, tá? Daqui a 30 anos vocês vão me ver em alguma biboca sentado no chão com 32 cigarros jogados no chão. Falando do tempo que era bom. Falando do tempo que era bom, tá? E falando mal do Huagou Feng, eu garanto esse processo. Daqui a 30 anos vocês podem me procurar num canto que vai ter um monte de cigarro no chão e eu vou estar falando mal do Huagou Feng. Vou até voltar aqui que esse divo tá falando mal do Huagou Feng. Se você fala mal do Huagou Feng, eu ando com você no recreio, tá? É assim que funciona. Qualquer um que fala mal do Huagou Feng merece que a gente seja amigo. 因为我揭露他们的仇，公安部部长华国锋是他妈野心家篡权。他这上台之前，3个中国元老都死啊，毛主席、朱德总司令、周恩来一起死啊。Cara, aqui ele tá falando de 3 caras que são, assim, fundamentais. A gente já falou de 2 aqui hoje, né? A gente só não falou do Judé, tá? O Judé, que inclusive é de Xinjiang, tá? O pessoal adora falar de Xinjiang. O Judé, se eu não me engano, ele vem de Xinjiang. Volta aí se ele não falou. Eu ouvi Xinjiang, até você falar eu falei, não, escutei alguma coisa errada. Mas eu acho que ele menciona isso. Ele provavelmente pode ter mencionado porque o Judé, que foi o grande líder militar... O que acontece? Quando vai ter a longa marcha, você tem uma divisão em basicamente 2 grandes colunas que vão fazer a longa marcha, né? Uma vai estar saindo junto com o Mao e a outra vai estar saindo junto com o Judé e o Zhou Enlai. O Zhou Enlai e o Judé estavam juntos nessa segunda coluna. E o Judé, ele era um grande líder militar chinês. Inclusive, me dá 2 segundos que eu vou pegar outro livro gigante pesadão aqui. Isso aqui, cara, é a raridade das raridades. Esse aqui é um livro da Agnes Smedley. A Agnes Smedley é uma comunista, se eu não me engano, ela é britânica de nascimento, que ela foi para a China e passou muito tempo vivendo junto com os revolucionários chineses, conversando com o Judé e tal. E esse aqui é o relato que ela fez a partir das conversas delas com o Judé sobre a longa marcha pela visão do Judé, pela coluna do Judé, tá? Isso aqui só tem em francês, é mó difícil de achar, não tem tradução ainda para português. Quem sabe um dia, né? Se a gente tiver tempo para viver 4 vidas, a gente traduz isso aí para português. Mas o Judé foi um líder militar brilhante, assim. Então, quando ele tá falando, né, o comandante em chefe Judé, por quê? Porque ele era o chefe do exército, tá? Ele era o chefe do exército. Deixa eu voltar aqui para você ver o que ele... Tá, acho que é a partir daqui. Foi ali que ele falou Xinjiang, não foi? Eu acho que Xinjiang, eu achei que sim. Deixa eu ver se eu... Xinjiang, que palavra pode ser no contexto? Eu acho que não é Xinjiang. Eu acho que não é Xinjiang. Ele falou novo alguma outra coisa.
中国元老都死啊，毛主席、朱德总司令、周恩来一起死啊，意味着中国在改朝换代。他们一死以后，江青毛主席的爱人就被划 Aqui, ó. Lembra que eu falei a companheira do Mao foi presa? Isso. Ele acabou de Depois que falar, eles 3 morreram, né? Ele acabou de falar da Jiang Qin, né? Da Jiang Qin, que é a segunda companheira do Mao, não é a primeira, é a segunda companheira do Mao, e ela vai ser presa. Inclusive, aqui na Nova Democracia tem um livro bem legal da Jiang Qin, que eu não tô com ele aqui, ele tá na outra negócio lá dentro, senão eu pegava aqui pra vocês verem. Mas ele tá falando da Jiang Qin, que é a segunda companheira do Mao, que foi presa depois pelo Hua Guofeng quando a camarilha do Deng Xiaoping vai subir ao poder. 抓了，叫华国锋以极左的面貌砍掉几百棵青松，建毛主席纪念堂。他打着红旗，反红旗，这些人都以极左极右的方面来干扰毛主席的。revisou, né, do revisionismo a memória do mal. A tentativa do Hua Guofeng era rever a memória do mal. É isso, um revisionista safado, tá? Isso, fuma que você fumou pouco. Fuma que você fumou pouco, tio. Fuma que você fumou pouco. Até agora ele fumou muito pouquinho, a gente tava preocupado com ele, mas agora ele deu um trago no cigarro, tá pronto pra terminar a fala dele. 老同志，给我提点意见，有缺点我要改正，优点我要发扬，三人行必有我师。 O que o Bao falava, né? A crítica. Diz aí o que é que eu tô errado, que eu corrijo e me explica aí onde é que tá o erro. Né? Ele, depois que ele ter falado, ele diz aí que eu melhoro. Você vê que o homem está sempre aberto à campanha de correção do estilo clichê dentro do partido, tá? Mais um texto clássico do Mao que ele tá citando ali, tá? Cara, este homem estudou, tá? Este homem leu, este homem foi bem preparado, tá? O que tem de citação direta e indireta do Mao aqui nessa fala dele é uma enormidade. Essa ideia de fazer essa autocrítica e de se apresentar assim e falar assim, pô, mas me explica então por que eu tô errado, e em me explicando que eu tô errado, eu estou aberto a corrigi-lo. Isso faz parte das campanhas de correção que o Mao foi levando durante a revolução dentro do partido, tá? Se for ver texto sobre campanha de correção de linha dentro do partido, tem texto da década de 20, tem texto da década de 30, vai ter texto posterior. Então, assim, isso é um outro mote muito comum dentro dos textos que a gente tem, né, na tradição do Mao, e mesmo assim, dos que a gente tem traduzido aqui em português, cara. Você pegar os primeiros 5 volumes das obras escolhidas que foram traduzidos em português, ou você pegar os 9 volumes que foram traduzidos em inglês, você vai ver vários textos desses se repetindo sobre correção de linha dentro do partido. E aí a gente termina com ele, né, fumando o seu gostoso cigarinho, né, que é importante, uma vez que esse homem fumou muito pouco durante a sua explicação. Fiquei até preocupado com ele, Gurhan. Como que esse homem vai conseguir, com tão pouca nicotina, seguir o dia dele hoje? Espero que seja de Pequim. Não sei se ele... Eu acho que ele não tá popular em redes sociais chinesas, mas próxima vez que eu for em Pequim, eu vou procurar ele no centro da cidade. Cara, dá uma andadinha ali, se você vê um tanto de papel no chão, bingo, tá? Se você vê, siga a trilha de guimbas de cigarro, tá? É igual João e Maria, só que em vez de biscoito tem uma grande trilha de guimbas de cigarro pela cidade de Pequim, tá? Que você vai chegar no nosso tiozão maravilhoso. Quero lembrar pra vocês que, primeiro, cara, o Gurhan é um parceiraço do canal, o Gurhan, meu amigo pessoal. O Gurhan é um cara que já virou famoso dentro da minha casa, os meninos têm presente do Gurhan, eu fico ouvindo os vinil que o Gurhan me mandaram, e o Gurhan me permitiu ser quase igual aquele tio, porque ele me mandou vários maços de cigarros chineses que eu fumei assim como aquele tio, tá? Peguei e fui emendando um no outro até o final, e se não fosse o Gurhan, gente, a gente não conseguiria fazer o tanto de biblioteca que a gente tá fazendo. Então, assim, eu quero sempre agradecer aqui publicamente o trabalho do Gurhan, o apoio que o Gurhan nos dá aqui, e convidar vocês, gente, a conhecer o curso, que é o melhor curso de mandarim, é o curso de mandarim mais completo
em português. Hoje em dia eu já ouso dizer que é um dos cursos de mandarim mais completo do mundo, ponto. Feito por um estrangeiro, então, eu imagino que a gente já possa tá se garantindo pelo menos nesse top 3 aí, com alguma facilidade. Agora que o menino Gurhan é mestre, ele vai ter um pouquinho de tempo, então dentro de um mês nós vamos estar com as aulas novas chegando aí no curso, com mais encontros de conversação, encontros de leitura, e a gente está convidando vocês esse mês para conhecer o curso por 3 meses. Se você perdeu a grande promoção do mês passado, não precisa se desesperar, é só meter o cupom Mandarim, você vai ser levado direto lá para o site. Além disso, você tem o cupom do tio que você vai poder usar para diminuir um pouquinho aí os seus custos. Se você quiser conhecer o Gurhan, o que eu te recomendo é entrar no Mandarim Live, no projeto de mandarim gratuito do Gurhan, que aí você vai poder ver as aulas, ver como é que funciona, se aproximar do mandarim, que te abre, né, cara, a possibilidade de conhecer uma cultura milenar, uma cultura que está aí de pé há mais de 4 milênios. Gurhan, fala um pouquinho aí pra gente do curso, do material novo, de tudo que tá vindo aí. Então, o projeto Mandarim Live, já que você mencionou, foi o meu objeto de pesquisa no mestrado, que virou um projeto imenso dentro do curso. Então a gente tem o Mandarim Prático para Brasileiros, que é um material que eu vou atualizar agora, que são 5 livros, vai vir um 6º livro e a gente ensina isso para sobrevivência. A pessoa que quer vir para a China e não quer ter dificuldade para se comunicar com coisas do cotidiano, ele é voltado para o uso prático. Só que o projeto Mandarim Live, que são essas aulas gratuitas que a gente faz no YouTube, elas só ficam disponíveis uma semana no canal do YouTube e depois elas ficam internas para quem já é aluno. Esse projeto cresceu de uma forma que a minha pesquisa foi como esse modelo contribui para os alunos e para o material. Primeiro porque eu ensino usando português como base, então muita gente acha que vai ter mais material, vai ter melhores conteúdos em inglês para aprender mandarim. Não tem. Então a explicação que eu faço é muito melhor, as pessoas entendem muito mais rápido. Então uma das coisas que foi como ponto positivo que eu concluí na pesquisa de mestrado é que o fato de eu usar o português para ensinar melhora a consciência metalinguística da pessoa. A pessoa entende a própria língua, entende melhor a comunicação. E aí essas aulas gratuitas, toda semana, é um tema diferente. A terça-feira agora a gente viu um poema antigo chinês. A gente está com algumas séries de aula que o tema toda semana eu altero para a gente diversificar. Então tem aula com música, tem mais de 20 aulas com música, tem mais de 30 aulas com leitura de texto e a gente está no 3º poema clássico. Todo esse material das mais de 300 aulas do projeto Mandarim Live, ela vira um complemento do material do Mandarim Prático para Brasileiros. Então a pessoa está estudando mandarim ali, fez o livro 1, fez o livro 2. Quer entender música chinês? Tem mais de 20 músicas que a gente fez no projeto Mandarim Live. Quer ler um texto específico? Tem texto, tem situações gramáticas, tem agora poemas antigos chineses. Então ele é um ecossistema de muito conteúdo, onde o aluno ele vai pelas aulas básicas e ele pode completar o estudo dele e atualizar com essas aulas do projeto Mandarim Live. Então, qual é a outra vantagem desse modelo? Que a maioria dos materiais didáticos eles não tem constante atualização. Você não tem como colocar todos os assuntos para quem está no nível 1, quem está no nível 2, quem está no nível 3. E a gente vai fazendo essas aulas do projeto Mandarim Live de acordo com o que tá na trend, né? O que tá na moda. Então, quando a gente teve Olimpíadas, eu coloco, ensino vocabulário de Olimpíadas para os alunos e isso vira uma aula complementar. O Rafão colocou aqui chinês do dia a dia, tem o chinês da vida real, né? Que eu também pego coisas que eu vejo aqui na China, tiro foto e explico o que é que eu encontro. Às vezes plaquinha que o cara do Uber escreveu à mão, que tá no banco de trás. Tem avisos de proibido alguma coisa, algum aviso de elevador. Eu tiro foto disso e coloco isso como material complementar. Vira uma aula, né, no projeto Mandarim Live, e depois vira um complemento de conteúdo, vocabulário que as pessoas vão aprendendo. Então, todo esse conteúdo, olha só, 300 aulas do projeto Mandarim Live, 6 livros que eu estou atualizando agora, com nova abordagem, mais exercício, melhores vídeos, qualidade de microfone e vídeo, tudo isso a pessoa não termina em um ano, e até porque não tem como você sair do zero ao avançado no chinês em menos que isso. Então a gente tem todo o conteúdo disponível por uma assinatura. E aí
quem tá curioso, quem tá decidido já que quer aprender mandarim, eu recomendo começar pelo trimestral, que é mais leve pro bolso, né? Você vai aprendendo, você tá com a matrícula sempre aberta, e aí quando surge uma promoção daquelas de vale a pena, como a gente viu de 7 anos, não vai ter outra de 7 anos, mas quando vem uma grande de 2 anos pelo preço de 1, 3 anos pelo preço de 1, a pessoa já migra pro curso completo com essa assinatura. Eu acho que vale muito a pena. É isso então, jovens. Fica aí mais uma vez o nosso convite, né? E fica aí meu eterno agradecimento ao menino Gurran, que torna, né, esse canal aqui possível, que está sempre aqui com a gente. E mês que vem estaremos de volta com mais lives com o menino Gurran, com mais conteúdo, mais perguntas, mais respostas, trocando ideia com vocês. Obrigado a todo mundo que viu aqui com a gente ao vivo. Gurran, obrigado mais uma vez, meu irmão, por tudo sempre, tá? Você sabe, porra, cara, o tanto que eu te amo, o tanto que eu te admiro. Obrigado mesmo por tudo, pelo apoio, por estar aqui comigo. Obrigado pela sua disposição, que a gente mudou o horário, você tá viajando, eu tô viajando, foi uma confusão esse final do mês. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente, um beijo no coração de vocês e agora, de fato, nós estamos indo. Até mais e tchau, tchau.